Jogador muito querido pelo torcida alvinegra se transfere para time arquirrival e irrita seus torcedores. Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo e agora livre no mercado para 2025. Oscar Romero recebeu uma proposta contratual de 2,5 milhões de dólares, 15,5 milhões de reais, do Yorordaru, da Malásia. A informação é do jornalista paraguaio Wilson Gonzalez Bronce. A proposta malaia é bem superior à que o Junior Barranquilla havia feito ao jogador. O clube colombiano era o destino mais provável, e ainda maior do que o Cerro Porteño, clube que o revelou, poderia pagar. Oscar Romero não teve seu contrato renovado pelo Botafogo e deixou o glorioso com 27 jogos, 7 como titular, 1 gol e 5 assistências. O Botafogo tem André Jardine como alvo para substituir Arthur Jorge e outros 2 nomes sob sigilo. O jornalista José Novales, especialista em análise de desempenho, sugeriu um nome que ainda não foi falado publicamente: Ricardo Soares. Ele é português, tem 50 anos, e está livre no mercado depois de deixar o Beijing Guoan, da China. Acumula passagens por Vizela, Chaves, Acadêmica, Moreirense, Gil Vicente Estoril, entre outros clubes portugueses, e pelo Al-Ahly, do Egito. A equipe dele, quando marca gol, marca muito gol. É um técnico de uma linha ofensiva, como Arthur Jorge, como Luiz Castro e assim por diante. É um técnico que, diante de alguns contextos, de algumas situações, vai jogar no modelo defensivo especulativo, como foi o Botafogo do Arthur Jorge. Se encaixa plenamente, é um perfil muito adequado e muito semelhante ao do Arthur Jorge, disse Josa. O jornalista revelou que já indicou Ricardo Soares para o futebol brasileiro desde que ele dirigiu o Moreirense, em 2020, e destacou características táticas e de comportamento do treinador lusitano. Ele é partidário do 4-3-3, e é esse esquema que a gente vai ver em quase todas as situações. Mas também vimos ao longo desses tempos todos as equipes dele trabalhando com 4-4-2, e também já teve jogo trabalhando com uma linha de 3 zagueiros. Percebe-se variações. Essencialmente, ele prefere o 4-3-3, detalhou. Ele é novo, tem 50 anos, é um cara de bem, boa praça, que tem uma lida muito boa com os jogadores. Um cara com sorriso sempre aberto, que gosta de conversar com os jogadores, de entender as dificuldades dos jogadores. E não é do tipo que o repórter perguntou um negócio, e o cara começa a dar um monte de chute na cara, como vários técnicos portugueses, completou. José Novales lembrou que outros 2 técnicos portugueses que deram certo no Botafogo também não chegaram com status ao clube alvinegro. O Botafogo não pode contratar um técnico top, porque é muito caro. O Botafogo não contratou o técnico top até agora. O Luiz Castro não era top coisíssima nenhuma, era um técnico que tinha altos e baixos. Com o Arthur Jorge é a mesma coisa, de top não tinha nada. Agora ele sai do Botafogo muito mais prestigiado, concluiu. Antes reticente em jogar pelo Botafogo, preferindo ir diretamente para a Europa, o zagueiro Jair, do Santos, foi convencido a atuar no Glorioso. A informação é do jornalista Lucas Musetti, do UOL. Botafogo e Santos discutem os moldes da negociação, que deve ter valores acima de 10 milhões de euros, 65 milhões de reais, mais a inclusão de jogadores. Segundo o jornalista, Tiquinho Soares e Lucas Salterra estariam dispostos a ir para o Santos, enquanto Danilo Barbosa já recusou a troca. A transferência de Júnior Santos do Botafogo para o Palmeiras, uma reviravolta no futebol brasileiro em um movimento inesperado e que gerou grande repercussão nas redes sociais e nos noticiários esportivos. O atacante Júnior Santos, um dos principais jogadores do Botafogo nos últimos anos, fez a transferência para o rival Palmeiras. O anúncio, feito no início de 2025, surpreendeu os torcedores dos 2 clubes e mexeu com as estruturas do futebol brasileiro, dada a magnitude e os sentimentos de rivalidade entre as 2 equipes. O surgimento de Júnior Santos começou sua carreira no futebol de base, ganhando destaque por sua velocidade, habilidade no drible e instinto goleador. O jogador fez sua estreia profissional em 2021, quando foi promovido ao elenco principal do Botafogo. Desde então, seu crescimento foi exponencial. Com atuações consistentes e momentos de brilho, ele rapidamente se tornou uma das figuras centrais no ataque do time carioca, sendo responsável por gols importantes em diversas competições. A sua capacidade de desequilibrar partidas e sua personalidade dentro de campo conquistaram a torcida alvinegra, que o via como uma das principais esperanças para o futuro do clube. Em 2024, Júnior se consolidou como um dos artilheiros do time, chamando a atenção de clubes de outras partes do Brasil e até do exterior. O interesse do Palmeiras, por outro lado, o Palmeiras,
um dos clubes mais poderosos e estruturados do futebol brasileiro, sempre foi atento ao mercado de jogadores e ao potencial de crescimento de atletas em ascensão. Em busca de reforçar seu elenco para a temporada de 2025, o clube alviverde começou a monitorar Júnior Santos com interesse crescente. A busca por um atacante que fosse capaz de agregar velocidade, criatividade e finalização ao time palmeirense se tornou uma prioridade para a comissão técnica comandada por Abel Ferreira. A transferência do jogador, no entanto, não foi simples. O Botafogo, ciente do valor de Júnior Santos, não estava disposto a liberar sua estrela facilmente. Além disso, havia uma questão emocional para os botafoguenses. Ver seu principal jogador ser negociado com o rival Palmeiras representava um golpe duro, não só pela perda de qualidade no elenco, mas também pelo simbolismo da rivalidade entre os clubes. As negociações e o desfecho das negociações entre Botafogo e Palmeiras se estenderam por semanas, com algumas idas e vindas nas conversas sobre valores e condições de pagamento. Por fim, o Palmeiras acertou a transferência por uma quantia considerada recorde, com bônus ligados a metas e desempenho do jogador no futuro. Além disso, o Palmeiras também ofereceu ao Botafogo a possibilidade de uma cláusula de preferência sobre futuros jogadores do clube paulista, algo que ajudaria a suavizar a dor da perda. O anúncio oficial da transferência foi feito em uma coletiva de imprensa, onde Júnior Santos foi apresentado como novo reforço do Palmeiras. Em suas primeiras palavras como jogador alviverde, Júnior expressou sua empolgação com a nova etapa da carreira e agradeceu ao Botafogo por ter sido o clube que acreditou nele desde o início. O discurso, no entanto, não foi suficiente para acalmar a torcida do Botafogo, que se sentiu traída pela decisão de seu ídolo de migrar para o principal rival. A reação da torcida botafoguense para os torcedores do Botafogo, a transferência de Júnior Santos foi um golpe duplo, não apenas pela perda de um dos seus maiores destaques, mas também pela dor de ver o atacante reforçando o Palmeiras, um time que, nos últimos anos, tem se destacado no cenário nacional e internacional. Nas redes sociais, o nome de Júnior Santos foi rapidamente associado a termos como mercenário e traidor por parte dos alvinegros. Muitos se sentiram desapontados pela decisão do jogador, especialmente porque ele havia se tornado uma espécie de ícone para a torcida. A pressão sobre Júnior nas primeiras semanas após o anúncio de sua transferência foi imensa. Em sua chegada ao Palmeiras, ele foi recebido com bastante entusiasmo pelos palmeirenses, mas a sombra da rivalidade com o Botafogo não o deixou em paz. Toda e qualquer falha ou tropeço seria comparado à sua saída de General Severiano, tornando-se um desafio extra para o jogador provar que sua decisão foi a correta. A chegada de Júnior ao Palmeiras, porém, ao lado de estrelas como Rafael Veiga, Dudu, Gustavo Gomes e Rony, Júnior Santos se integrou rapidamente ao elenco do Palmeiras, que visava não apenas títulos nacionais, mas também conquistas internacionais. A versatilidade do jogador, que pode atuar tanto pelo centro quanto pelas laterais, agrada muito ao técnico Abel Ferreira, que vê em Júnior uma peça importante para as competições que o Palmeiras disputaria ao longo de 2025. Embora a transferência tenha sido vista com desconfiança por parte de uma parte da torcida botafoguense, o tempo dirá se Júnior Santos fará jus à expectativa e se justificará sua mudança para um dos maiores rivais. Enquanto isso, a pressão continua, tanto dentro quanto fora de campo, e a torcida palmeirense, ao lado de seu novo ídolo, espera que ele se estabeleça como uma referência no ataque alviverde. O impacto na rivalidade. Essa transferência vai além da simples troca de clubes. Ela reacende a chama da rivalidade entre Botafogo e Palmeiras, dois times que, embora com histórias diferentes, compartilham a paixão de suas torcidas. A cada jogo entre as duas equipes, a tensão será palpável, com os torcedores botafoguenses esperando ver Júnior Santos falhar e os palmeirenses aguardando que o atacante se consagre como um novo nome de destaque em sua linha de frente. A transição de Júnior Santos para o Palmeiras é mais do que uma simples negociação, ela é um reflexo da dinâmica do futebol brasileiro atual, onde a rivalidade, o mercado financeiro e as estratégias de clube se entrelaçam de formas imprevisíveis e muitas vezes emocionais.